na fundação e trazer assim, um pouco a parte prática do processo, certo? Então, assim, para quem não me conhece, muitas pessoas aqui já me conhecem, mas para quem não conhece, eu sou Rosângela, sou assessora da Fundação, trabalho atualmente na gerência de articulação e análise de projeto. Então, eu serei uma das que farei a análise do projeto e entrarei em contato com vocês, com algumas de vocês. E aí eu gostaria que as outras pessoas, as outras fundações se manifestassem. Guilherme? Vou ver aqui, Rosa. Enquanto a Cláudia... Oi. Enquanto a Cláudia... Por favor, quem não estiver falando, puder desligar o microfone, é importante. Eu vou iniciar a gravação. Bom dia, me chamo Frank aqui da UCODEP. Eu vi um e-mail que diz que alguém vai gravar e depois mandar, parece compartilhar. Acho que aí da fundação, acho que alguém mandou um e-mail. Eu não mandei esse e-mail que ia gravar, não, mas a gente vai tentar. Já começou já. Ok, Claudinha? Ok, Rosa. Aí eu gostaria que as outras assessores, o Micael, o Rodrigo e a Maria Eduarda, né, se apresentassem, que as pessoas que entrarão em contato com vocês logo, logo. Está em inglês. E a Claudinha também, né? Não, pessoal, você, eu vou falar. Rodrigo, pode falar, Claudinha, Rodrigo. não, primeiras damas. Rodrigo. Então. Eu vou me apresentar logo, porque Claudinha. eu não sou da gerência de análise de projetos, não. Eu sou da gerência de parcerias estratégicas, a gerência que fez a parceria com o BNDES, né, com o governo, e lançou o edital. Então, estou acompanhando aqui esse momento de vocês, né, que é meio que uma passagem de bastão também. Satisfação estar com todos vocês aqui. Obrigada. Pessoal, vou falar logo aqui também, vou ser breve. Eu me chamo Rodrigo, aí você é um desses assessores aqui da Fundação Banco do Brasil, que também vai estar acompanhando alguma das cooperativas aí nessa jornada. Eu acho que a fala da Rosângela e da Cláudia foram muito assertivas, no sentido assim de que a gente realmente tem que parabenizar vocês aí pelo trabalho bacana que vocês estão fazendo aí. A gente quer ser um elo, né, nessa jornada aí de estar fazendo tudo acontecer, né? Que é para o melhor do país, o melhor para o Brasil, o melhor aí para todo mundo. Então, a gente quer ser esse elo aí, essa ponte, para estar facilitando o que pode ser feito aí para executar aí os projetos, tá bom? Então, contem com a gente aí nessa jornada. Tudo bem? Bom dia, pessoal. Meu nome é Micael, também sou assessor aqui da Fundação Banco do Brasil. Trabalho também na gerência de análise, de prospecção e análise de projetos. E também estou aqui pronto para colaborar com vocês e vamos junto, como o Rodrigo disse aí, nessa jornada que a gente tem pela frente. Tá bom? Prazer, um abraço a todos. Bom dia, pessoal. Eu sou a Maria Eduarda, também estou na mesma gerência. Algumas pessoas, algumas instituições já me conhecem, que eu trabalhava na GEIMP, que é a gerência que acompanha os projetos depois de formalizados os convênios. Desejo sucesso para todo mundo. A gente tem mais um assessor que vai trabalhar com a gente, mas ele não chegou ainda, que é o Alex. Tá? Vocês já tiveram uma reunião com os consultores, a gente vai acordar que à medida que for tendo dúvida, levanta a mãozinha para a gente ir esclarecendo. A ideia aqui não é vocês ensinar a fazer projetos, na verdade, é pensar dentro da lógica da fundação e dentro da lógica da execução do projeto dentro da fundação. Os projetos de vocês são maravilhosos, a gente ficou muito feliz com a qualidade das propostas, né, das classificadas, mas nós acabamos temos que fazer alguns ajustes dentro da lógica da fundação e da operação da fundação e também dentro da lógica do edital. Os consultores já fizeram a capacitação das coisas diferentes no edital para vocês, a maioria dessas organizações que estão aqui já executaram projetos com a fundação, então sabe
o modus operandi da fundação. Existem algumas especificidades, que é do edital e é também do contrato da fundação com o BNDES. Eu acredito que o Guilherme e a Fran e a Marcela já passaram isso para vocês. Se ainda houver dúvida com relação ao que foi apresentado por eles, a gente está aqui à disposição para esclarecer. E a gente vai agora direto ao nossa apresentação, tá? Rosângela, o Alex Isso. entrou, talvez Sim, então dar uma palavrinha, Alex, vou se parar de apresentar também. apresentar para o Alex, que é o outro assessor que vai se apresentar, Alex. Um assessor que vai participar aí da articulação. Bom dia, pessoal. Perdoem o atraso, estamos aqui à disposição. O importante vai ser fazer o projeto ser realizado da melhor maneira possível para vocês, facilitar ao máximo a execução para vocês, tá? Estamos trabalhando aqui para vocês, estamos à disposição. Podem conversar pelo WhatsApp, a gente vai estabelecer a comunicação mais fluida possível e vamos construir muito bem esse projeto, esse processo todo dos projetos. Obrigada, Alex. E obrigada a vocês todos que estão aqui, gastando a preciosa manhã conosco, né, nessa reunião. Vou compartilhar. Ontem vocês já viram os aspectos distintos, as particularidades do edital, né? A gente está naquele momento de apresentar o plano de trabalho, que é um anexo 8 do edital. Se você, o anexo 6 foram os que vocês preencheram no SGP, e o anexo 8 é esse anexo aqui. Algumas organizações, pela forma que elas entraram no SGP, elas já preencheram algumas informações desse anexo 8, né? Então, você já conhece bastante ele, que é a operacionalização do projeto, como vai acontecer, a parceria, as ações de comunicação. As ações de comunicação, elas já estão aqui, e são essas ações, você pode acrescentar algumas, mas isso aqui foi o que foi aprovado pelos apoiadores, tá? É o mínimo de um plano de comunicação. Os cursos, então, esse seria o anexo 8. Algumas organizações que entraram de outra forma pelo SGP já preencheram esse anexo 8. E outras ainda vão preencher para a gente. E a gente vai para o nosso processo de formalização do convênio, que já foi falado ontem, para como que vai acontecer, não foi, Guilherme e Fran? Firma para mim. Guilherme e Fran? Eu não estou ouvindo. Bem, a gente retorna, então, para poder tratar disso aqui. Então, qual foi a ideia? Vamos criar um projeto, né, com algumas situações, suposições, e vamos trazer para a prática, né? Como que a gente vai, como que deve ser o projeto? Porque, oi. Você já explicou para eles o processo de formalização de convênio, né? Aqueles prazos que estava todo mundo apavorado com aqueles prazos, né? Já foi explicado tudo. Então, tá. Então, tá certo. Tá, obrigada, Guilherme. Então, a gente tem uma proposta fictícia e trouxemos para a gente ver, porque agora a gente precisa ajustar as propostas, né? Para melhor execução e dentro da lógica da fundação e do parceiro BNDES. Então, trouxemos um modelo prático aqui, porque esse é o nosso objetivo. É uma coisa muito prática que a gente vai fazer aqui. Não estou querendo ensinar vocês a fazer projeto, de jeito nenhum, vocês têm expertise, sabem muito bem fazer isso, é só para pensar dentro da lógica dos investidores, tá bom? E principalmente na lógica de execução dos investidores.
essa parte que está em amarelo, tá? Que está em amarelo, que é a introdução da entidade, resumo, apresentação, informação sobre o território, justificativa, e quem já preencheu a personalização, a gente pede para não mexer. O que vocês já escreveram, não alterem, não entrem para fazer qualquer alteração. O assessor pode perguntar, que vai analisar, ele pode pedir informações complementares, e vocês podem colocar as informações complementares. Mas não altere o que já foi feito, que já passou na seleção, certo? Você pode acrescentar de acordo com a demanda e a solicitação dos assessores que vão trabalhar a análise com vocês. Então, a opcionalização, isso é o que está no edital, que é descrever o conjunto de procedimento e técnicas. Aí, a gente sempre pede para a gente explicar a opcionalização em forma de etapas, né? Primeira etapa vai ter a mobilização do grupo participante, segunda etapa, para a gente entender a lógica e explicar com detalhe essa opcionalização, como que ele vai acontecer, quais são as metodologias utilizadas, por que eu preciso de um veículo, por que eu preciso de determinado equipamento. Então, essa parte da autorização é uma parte que realmente ela exige cuidado no preenchimento e que seja bem explicada, tá bom? Outra coisa que a gente pede para não ter relacionamento com as comunidades, aí o público-alvo. Bem, lá no edital, no anexo 6, que é a proposta, ela já tem preenchida o que é o objetivo geral do projeto, tá? Lá tem escrito que o objetivo geral do projeto é esse, ó, fortalecer a rede por meio de intensificação das práticas. Esse objetivo geral eu não posso alterar. Se eu escrevi, por um acaso, qualquer coisa parecida, tipo esse aqui, ó, contribuir com o fortalecimento das organizações filiadas por meio de aperfeiçoamento moral, se eu escrevi qualquer coisa parecida, eu tenho que eliminar isso aqui, tá? E eu tenho que escrever o que está previsto no edital. Isso já está escrito lá e eu não consigo mudar, tá? Já está previsto. Então, se por um acaso eu criei um outro objetivo geral, que às vezes era mais adequado dentro da minha lógica, e às vezes é adequado diante da lógica da organização, da instituição, mas eu não posso alterar, porque já está previsto o que eu tenho que ter de objetivo geral no projeto, ok? As ações de comunicação. A gente também, pode ter escrito um monte de coisa na ação de comunicação, quem já escreveu, mas eu posso escrever coisas, mas essa que está aqui lá prevista no anexo 8, eu não posso alterar. Ela tem que permanecer, porque ela já está prevista no anexo 8. Eu posso acrescentar coisas, mas o que tem lá, eu não posso alterar, tá? Que já foi autorizado pelos dois apoiadores, Fundação e BNDES, certo? Então, se eu escrevi um monte de coisa lá, eu vou eliminar isso, vou deixar essa aqui e eu posso acrescentar outras coisas a partir daqui, certo? Lá no projeto, eu tenho também coisas pré-determinadas. Eu tenho coisas pré-determinadas, eu tenho um objetivo específico, eu tenho 2 metas que já estão pré-determinadas no nosso edital, lá no anexo 8, que é da proposta. Então, o objetivo é estruturar a unidade de referência relacionada à produção orgânica, ativista de base ecológica no texto de ativação da rede XX. Essa é o que está lá e é obrigatório, tá? Aí lá tem estruturar XX unidade de referência, tá? E tem fortalecer XX unidade de referência. Então, eu tenho que pensar como que eu junto essa meta, né? Eu não posso, eu tenho que trazer de uma forma que eu consiga enxergar melhor essa meta e essas atividades. Então, nessa proposta fictícia que a gente criou, nós criamos a meta 1, 3 feiras, a meta 2, 2 quitandas, a meta 3, 3 hortas, meta 4, 3 cozinhas, meta 5, 10, aí já entra no fortalecer, 10 unidades. Então, para a primeira meta, eu criei 1, 2, 3, 4 metas. Será que eu preciso criar esse tanto de meta? A gente tem uma proposta para a gente poder simplificar isso, tá? Para facilitar a execução. E eu criei também atividades. Aquisição de máquinas, aquisição de equipamentos,
implantar 3 unidades. Será que eu preciso desse tanto de atividade e esse tanto de meta? Será que isso não vai complicar na hora da execução? Porque eu vou ter que tirar dinheiro de cada canto, e vai faltar de um lado, eu vou querer remanejamento, vou acabar gerando muito remanejamento nesse projeto, tá? Aí eu venho aqui, eu tenho que ter indicador de execução e eu tenho que comprovar essa execução. Aí eu venho aqui e eu ponho relatórios fotográficos e eu ponho nota fiscal de aquisição de equipamento. Essa nota fiscal, ela já não existe, já quando eu solicito o pagamento, então eu não devo colocar como comprovante de pagamento essas notas fiscais, porque isso vai, de execução, porque isso vai acabar eu tendo que alguém falou alguma coisa? Então, a gente não deve colocar como comprovante de execução nota fiscal, carteira de trabalho, tá? Contrato de serviço. Eu tenho outras formas de comprovar isso. Eu tenho fotografias, eu tenho relatórios, eu tenho links, né? Então, evitar o máximo possível notas fiscais, né? O máximo possível esse tipo de comprovante, porque ele não é comprovante. Senão isso vai me dar um trabalho danado, que quando eu fizer o relatório parcial, eu tenho que apresentar as notas fiscais do que eu já apresentei para pagar. Fica em duplicidade, né? Então, ter muito cuidado quando a gente vai colocar como eu vou comprovar, tá? Objetivo 2, eu não posso mudar, fortalecer a unidade de referência relacionada à produção e certificação orgânica ativista e de base agroecológica, ok? Aí, no objetivo 2, o que nós fizemos? Nós criamos um tanto de meta. Vou fortalecer 3 unidades de referência, uma atividade só para essa meta. Rosângela, Oi. desculpa, Oi. quando tu estava fazendo a apresentação do alto, a primeira fala, ficou um branco, não sei se só na minha tela ou na de todo mundo, e ficou um silêncio. Então, eu não sei se só aconteceu para mim. Vocês ouviram o que eu estava falando, gente? Aqui, obrigado. Normal. Para mim estava bem também. Então, depois a gente Obrigado. pode repetir para vocês, se sobrar alguma dúvida, viu? Para mim então, deu problema também, tá? Está tendo muita manifestação, Rosângela, mas a maioria está normal. Tem Tá. alguns casos pontuais que aconteceu Qualquer coisa, isso. mais na Uns frente, 2 se ou 3. aparecer dúvida, a gente repete, tá bom? Então, aqui, no objetivo novo, 2, que é o que está lá no propósito, eu tornei criar um monte de meta. Eu criei uma meta para uma coisa e uma atividade para ela, outra meta e outra atividade. E no objetivo 3, outro objetivo, eu tornei criar um monte de meta e um monte de atividade, tá? A meta 8, eu criei quantas atividades? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 atividades para uma meta. E isso vai gerar um grande impacto, tá? Na hora de executar o projeto. Vai gerar um monte de remanejamento, vai faltar um valor num pedaço, eu quero remanejar para o outro. Então, a gente pede para evitar isso. Olha aqui, eu coloquei também como comprovante carteira de trabalho e contra-cheque, nota fiscal. Então, isso não é comprovante. O relatório de atividade é um comprovante. A foto dele em reunião é um comprovante, tá? Mas a carteira de trabalho e contra-cheque não é indicador, tá? De resultado. Imagina, aí eu criei um monte de meta nessa história aqui, no objetivo de... Eu criei outros objetivos, assessoria técnica continuada aos empreendimentos da rede, de modo que possibilite acompanhamento e fortalecimento. Bem, quando eu penso que eu vou assessorar tecnicamente, eu não estou assessorando para cumprir a meta de fortalecer e de estruturar as unidades de referência? Então, eu não preciso de um objetivo para isso. Isso aqui, para mim, vai ser uma atividade, tá? É uma atividade vinculada a todas as metas. A comunicação, ela não está vinculada à estruturação e ao fortalecimento, eu não vou comunicar o projeto inteiro, então ela não é uma meta e não é um objetivo, ela é
uma atividade que vai atender as metas e os objetivos. Estou falando assim, está parecendo que eu estou falando grego, mas depois eu vou colocar mais ou menos numa planilha que vocês vão entender. Então, eu não preciso criar esse objetivo de assessoria técnica, porque ela é uma atividade inerente aos dois objetivos e às duas metas que a gente pensou, tá? Aí cria um monte de atividade, contratar equipe, material didático, contratar equipe. E se eu fosse também pensar isso, na verdade, era uma única atividade, né? Era esse monte de atividade. Aí lá vamos nós, contratar serviço de design, contratar consultoria técnica, contratar serviço de contabilidade. Olha, justifica eu ter esse monte de atividade? Não, isso vai me gerar muito, muito retrabalho, tá? E nem vou... E essa história da nota fiscal, tá? E contrato do profissional, comprovante de pagamento, também não vai me comprovar que ele executou a ação de contabilidade, que ele executou a ação de design, né? Outras coisas vão me indicar isso, né? Aí lembre que a gente tinha que organizar seu de capacitado em processo de gerenciamento, produção e sobrevivência. Entramos no processo de capacitação. Lembra que nós tínhamos 3 capacitações obrigatórias? Lembra? Aí colocamos aqui, 30 organizações da rede capacitada em processo de gerenciamento, produção e comercialização. Colocou isso como meta. Tudo bem, é uma meta. Deu cafezinho para nós? Agora eu ponho aqui. Por favor, desligue o áudio, quem tiver com o áudio ligado. Aí eu ponho aqui, Rosângela, realizar... Oi. posso te interromper um segundo? Ou a gente vai ter um momento depois para a gente tirar as dúvidas aqui? Sim, sim. É porque, assim, pode falar, desculpa. Deixa eu concluir só esse Tá. texto, e eu vou para minha planilha, e você vai perguntar. Tá bom? Pode ser assim? Pode ser, tudo bem. Aqui, ó. Realizar um encontro territorial. Eu sei que o encontro territorial é uma metodologia, uma técnica de capacitação, né? É uma técnica de capacitação. Mas será que isso é uma capacitação? Então, eu vou deixando essas coisas aqui para vocês pensarem, tá? Bem, a gente criou um projeto que tinha 32 atividades, mais de 15 metas. Será que eu preciso disso mesmo, né? E eu criei um monte de situação de comprovação, que não é comprovação de fato, né? Então, como que eu vou corrigir isso? Como que eu vou ajustar isso? Eu trago isso para vocês, tá? Aí vem um cronograma de execução. A gente pede para prestar muita atenção nesse cronograma de execução, porque nós temos parcelas de adiantamento. E essas parcelas, elas devem configurar o mais próximo possível da realidade, porque quem já trabalha com a fundação sabe disso. Eu tenho 90 dias para prestar conta, tá? 90 dias. Se eu não presto conta nesses 90 dias, mais 30 dias, que eu ainda tenho uma oportunidade, né? Eu fico com ocorrência. E tudo na fundação para, no meu projeto. Então, é muito importante pensar nessa parcela o mais real possível, no cronograma de liberação de recursos, o mais real possível, para não dar impacto. Lembrando que quando eu peço liberação do valor superior, eu vou ter que devolver para a fundação, e eu não posso pedir isso mais na segunda parcela. Eu só vou conseguir reaver esse valor com ressarcimento, ou seja, eu tenho que pagar a despesa e pedir ressarcimento à fundação. Então, tem que ter muita coerência nesse cronograma de liberação de recurso e liberação das parcelas. E aqui está o cronograma desse projeto que a gente criou. Posso dar um exemplo aí, Rosângela, para ilustrar? Pode, claro. Pessoal, né, quem trabalha e quem não trabalha com a fundação, né? O que vai acontecer? Nós vamos pôr um dinheiro na conta. Vocês vão fazendo as compras, os pagamentos de pessoal, todas as despesas. E vão entrar no nosso sistema e inserir os comprovantes, que é isso que a Rosângela está chamando de prestação de contas, né? Esse é o fluxo. Todavia, quem vai estabelecer as parcelas de adiantamento somos nós, analistas, em concordância com vocês.
Então, se um determinado projeto houverem muitas despesas no primeiro, no segundo, no terceiro mês, nós vamos concentrar elas ali na primeira parcela. E as despesas que forem sendo no decorrer do projeto, a gente vai estabelecendo outras parcelas para que elas sejam progressivamente descontadas. Tá? É só para ilustrar um exemplo. Então, um projeto, por exemplo, gente, que tem muito equipamento. Quando você começa o projeto, geralmente, a primeira coisa que você faz é comprar equipamentos, a não ser que você não tenha uma edificação para colocá-los, né? Mas um projeto que você tem uma edificação, tem um negócio, você vai colocar os equipamentos, né? Você já vai usar, você já compra tudo. Então, todos esses equipamentos geralmente vão na primeira ou na segunda parcela. Tá? É só para ilustrar, né, vocês terem uma ideia aí. Perdão, Rosângela, obrigado. Foi ótimo. E vocês podem interferir e indo falando a equipe da Fundação, tá? Que vão fazer parte da análise. Bem, a gente entrou no curso. Agora é o momento de escrever os cursos que ainda não escreveu, tá? É um dos itens do anexo do plano de trabalho. Aí a gente tem aqui, trouxemos um exemplo aqui. Realizar um encontro territorial com equipe, parceiros e empreendimentos beneficiados para apresentação, divulgação e planejamento do projeto. Gente, o encontro é uma metodologia de capacitação, mas o encontro é curso? Não é. Então, eu não posso colocar esse encontro aqui, tá? Porque ele não é um curso. Realizar 10 cursos de comercialização com foco nas políticas públicas de comercialização e economia solidária, programa... Então, eu não vou colocar realizar, eu vou colocar qual o título do curso, né? Comercialização com foco nas políticas públicas de comercialização e economia solidária, né? Não precisa escrever o realizar. Aqui, realizar é ação. Bem, realizar um intercâmbio interterritorial. O intercâmbio, eu sei que é uma metodologia de capacitação, mas ele não entra aqui como curso, não, tá? Eu poderia colocar o nome de um curso e colocar esse intercâmbio ser uma metodologia, mas como curso, esse intercâmbio não é um curso, tá? Promover 10 intercâmbios, 10 intercâmbios, não é um curso. Eu sei que nos intercâmbios a gente capacita, a gente aprende, a gente troca, né? É conhecimento, mas ele não é um curso. Aí, realizar 2 capacitações sobre segurança alimentar. Então, qual que é o título do curso? Segurança alimentar como consumo consciente e economia solidária. Certo? Esse é o nome do curso. E se realizar 2 capacitações, eu tiro. Tá? Realizar uma capacitação voltada à conscientização sobre direitos humanos. Qual que é o título do curso? Conscientização sobre direitos e cidadania. Esse é o nome do curso. Tá? 4, formação de 24 horas, no formato de alternância, com representantes de cada organização da rede, em educação financeira, visando melhorar a capacidade dos participantes de gerenciar sua renda. Qual que é o título do curso aqui, gente? Educação financeira, visando melhorar, tá? Essa outra parte não é o título do curso. Seminário é maravilhoso como troca de informação e como disseminação do conhecimento, mas ele não é uma capacitação, tá? Eu posso fazer uma capacitação de apresentar atuação de rede em jovens, né? Alguma coisa assim. Aí sim, mas o seminário não é. Da mesma forma que realizar um seminário territorial sobre equidade de gênero. Então, o que eu tenho que fazer? Qual é a minha capacitação? Equidade de gênero com mulheres do território de atuação. Inclusive, é um dos cursos que são obrigatórios conforme o edital, tá? Qual é o curso aqui? Certificação orgânica participativa, tá? Assembleia Geral não é curso, eu não ponho ele aqui, tá? E intercâmbio, a gente já falou que intercâmbio também não é curso, é uma metodologia, mas não é o curso, mas eu posso ter uma capacitação de certificação orgânica participativa, né? Aí entraria como curso. Se a metodologia dele é intercâmbio, né? Tudo bem. Mesma forma, o seminário de final de apresentação dos resultados também não é curso, ok? A equipe do projeto, lembrar bonitinho quem é CLT, quem é pessoa jurídica, lembrando que CLT a gente tem que prever todos os encargos, inclusive de rescisão contratual, inclusive o patronal, né?
com o CNPJ, é só os encargos do CNPJ específico. Então, ficar bem atento para isso quando colocar os valores. Bem, isso aqui é um geralzão, tá? Aí, para poder organizar aquele monte de coisa que eu fiz, que eu escrevi, aquele monte de meta de atividades. Aí eu fui lá no meu coisa, eu tinha um monte de meta, né? Aí eu fui lá e eu tinha uma meta que era 3 feiras agroecológicas, eu tinha uma meta que era 2 quitandas, eu tinha uma meta que era 3 hortas, e tinha uma meta que era 3 cozinhas. E debaixo de cada meta, vocês viram lá, eu coloquei atividades. O que eu fiz? Eu juntei. Eu vou estruturar 11 unidades de referência, sendo 3 feiras agroecológicas, 2 quitandas, 3 hortas e 3 cozinhas comunitárias. E o que eu tinha previsto para essas de atividade, para essas metas aqui? Eu tinha previsto aquisição de máquina, implantação de 3 cozinhas, implantar 3 unidades. Aí eu puxei tudo para cá. Qual que era a minha meta 2? Era fortalecer XX unidades de referência. Aí eu tinha um monte de unidade de referência que eu estava fortalecendo. Aí eu juntei, eu vou fortalecer 14 unidades de referência, sendo 10 unidades de beneficiamento, 3 de produção e uma de rede de certificação orgânica. Em vez de eu ter 3 metas, cada uma com atividades diferentes, eu uni em uma única meta e vou juntar as atividades, tá? Aí eu tinha uma outra meta que era capacitações, e eu tenho uma capacitação que ela é obrigatória, tá? Eu tenho que ter ela. Então, como ela é obrigatória, eu vou criar uma meta específica para ela, né? Realizar capacitação para XX participantes em equidade de gênero, conscientização sobre direito e cidadania e educação financeira. Eu vou ter outras capacitações, mas essas eu vou fazer uma meta específica para me mostrar que eu estou cumprindo o edital, tá bom? Então, eu acabei, aquele monte de coisa que eu tinha escrito, eu consegui juntar para facilitar. Aí eu vou para uma planilha aqui, para vocês entenderem como que isso funciona na prática. No cronograma físico. O Daniel estava levantado aí. Você quer Pois não, perguntar, Daniel? Eu já tinha um tempinho. Desculpa. Não, acho que não sei se agora eu pergunto, se a Rosângela termina aí, depois eu pergunto. É porque a minha dúvida é a seguinte, Rosângela, vamos fazer a pergunta então, porque às vezes já até facilita aqui no próprio entendimento aqui das pessoas. Porque aquela outra tela anterior que você estava mostrando, do plano de trabalho, né? Você mostra lá atividades, coloca lá a questão da equipe e tudo mais, mas no anexo 8 que a gente tem aqui, ele tem espaço para 3 coisas só: operacionalizações no primeiro, o segundo é parcerias e o terceiro é ações de comunicação. E depois tem os cursos, né? Então eu fico na dúvida aqui de onde que entra essas outras coisas que você colocou ali, né? A questão Rosa, então, acho que ele não está muito batendo muito bem com o modelo do anexo 8. Eu entendi, Daniel. Você viu que eu mostrei o anexo 8, e o anexo 8 só tem alguns itens, mas vocês já preencheram a proposta, tá? Vocês já preencheram. O anexo 6, que vocês colocaram lá na SGP, tá? Então, eu não estou trazendo informações só do anexo 8. Eu estou trazendo informações da proposta toda, para vocês já pensarem isso. Porque quando os analistas, os assessores da Fundação entrar em contato com vocês já têm que ter adequada a proposta dessa forma. As propostas, elas foram aprovadas pelo mérito, por tudo, mas nós precisamos fazer ajustes nela, para que ela seja executável dentro da Fundação. Então, a principal a principal preocupação nossa, além do anexo 8 que você vai preencher, né, é a gente adequar o projeto, a proposta, conforme o objetivo e as metas propostas no edital, que algumas vieram diferente, tá? E também para adequar o cronograma e os itens de despesa que seja execuível dentro da Fundação. Entendeu? Então, eu estou indo além do anexo 8. Eu estou voltando ao anexo 6. Entendeu? Agora, Entendi. Tá, Daniel. mas aí a minha dúvida é só na prática aqui. Então, a gente no anexo 8 vai se ater ao anexo 8. A gente não precisa recolocar essas
fazer uma nova, Mas, novo mas documento você, com as informações do anexo 6 que estão no SGP, não, né? você vai ter que entrar no anexo 6 e vai ter que adequar. Assim que o analista entrar em contato com você, você vai ter que adequar. Não, tudo bem. Aí a gente adequa no anexo 6. Na hora de enviar o anexo 8 que eu estou dizendo, a gente não precisa de recolocar as informações que já foram submetidas ao SGP, não, né? Não. Ah, então tá bom. Eu só estou adiantando aqui, em conjunto, para vocês já irem se organizando para isso. Entendeu? Beleza, Rosângela. Obrigado, viu, pela informação aí. Desculpa te interromper. Não, imagina, foi bom você esclarecer, que talvez muitas pessoas estejam com a mesma dúvida. Diga, Claudinha. Desculpa, Rosa. Só para complementar também, é que, no caso, vocês vão abrir o sistema, né, para eles poderem fazer essas alterações. Exatamente. E vamos abrir, quando o assessor entrar e conversar, ele já vai mostrar uma coisa assim para vocês, então vocês já vão se organizando nesse sentido para ir adiantando, tá? Então é o seguinte, eu vou tirar essa coisinha daqui. Saiu tudo. Você saiu? Vocês estão aí? Estamos aqui, sim. Não, tá. É porque subiu da tela, eu fiquei com medo de ter desaparecido. Bem, o que que eu... A gente tem uma tabela, uma memória de cálculo, né, que vocês mandaram. Aí a gente apresenta uma memória de cálculo, a gente vai mandar um modelo para vocês melhor, né, porque essa aqui, onde trabalho, está toda colorida para ficar mais explícita, que vocês vão reescrever a proposta de vocês entendendo essa lógica que eu estou falando, né? Então, o objetivo geral, ele é obrigatório, esse eu não posso mudar. O objetivo específico obrigatório é esse, eu não posso mudar, né? E eu tenho uma meta obrigatória que é estruturar XX unidades de referência, mas eu posso mudar, estruturar 11 unidades de referência, sendo 3, 2, 3 e 3 cozinhas, tá? Qual que é a atividade? Estruturação das unidades de referência. Aí eu fui lá nas minhas atividades e fui buscando o que eu tinha escrito com referência a isso. E aí eu faço uma planilha final, tá? Eu juntei todas essas unidades de referência, na verdade eu vou ter empacotadora, bancada refrigerada, trator Tobata e freezer. Tudo que eu vou gastar, eu junto em um único só. Porque às vezes eu tenho mais de uma empacotadora, eu tenho mais de uma banca refrigerada, eu não preciso ficar repetindo isso em diversas atividades, porque isso vai gerar remanejamento no projeto, muitos remanejamentos, porque sobra recurso de um lado e falta do outro. Então, eu ponho tudo aqui, bem bonitinho, tá? Aí, qual que é a minha meta 2? Qual que é o meu objetivo 2? Fortalecer a unidade de referência relacionada, isso eu não posso mudar, está lá no anexo 6. Qual que é a meta? Fortalecer X unidade de referência, mas eu posso fazer, fortalecer 14 unidades de referência, sendo 10 de beneficiamento, 3 de produção e uma de rede de certificação. Qual que é a minha atividade? É uma única só. Eu vou fazer fortalecimento das unidades de referência. E eu tinha escrito lá esse monte de atividades, tá vendo? Eu juntei tudo. Juntei todas elas e escrevi esse fortalecimento das unidades de referência. Aí, quando eu vou colocar na planilha os valores, vai ficar tudo, sistema solar, distribuição, construção de sistema de tratamento de esgoto, técnico agrícola e agrônomo, tá? As pessoas que trabalham na atividade, ela vem para estruturação, ela vem para fortalecimento, é diferente da gestão do projeto. Vocês lembram que a gestão, eu só tenho 15%, mas eu posso ter profissionais que não sejam da gestão, que estejam ligados ao cumprimento das metas e objetivos dos projetos, tá? Então, essa é a meta 2 que está lá no edital, e eu não posso mudar dessa forma, né? Aí eu vou criar uma meta 3. Por que eu vou criar uma meta 3? É porque eu tenho cursos obrigatórios. Então, eu vou criar essa meta 3 para mostrar que eu estou cumprindo os cursos obrigatórios, que é o de equidade de gênero, conscientização sobre direitos e cidadania, educação financeira, visando melhorar a capacidade dos participantes de gerenciar sua renda. Isso está igualzinho, está no edital. Então, qual que é a minha atividade? São as capacitações. Eu vou juntar essas capacitações aqui. Aí, quando eu vou para a planilha de custo, eu tenho hospedagem, eu tenho refeição, e eu tenho transporte, e eu tenho material didático.
eu vou juntar tudo que é hospedagem desses 3 custos, tudo que é refeição desses 3 custos, tudo que é transporte desses 3 custos, e tudo que é material didático desses 3 custos, e vou colocar nessa meta, certo? Só que lá naquele meu projeto que eu criei, eu tenho uma outra meta que tinha um monte de capacitação, de assembleia, não tinha. Aí eu juntei em uma única meta: fomentar a construção e disseminação do conhecimento, a produção e comercialização ecológica da rede X, promovendo capacitação e comercialização em economia solidária para XX agricultores, capacitação e certificação orgânica para XX agricultores, assistência técnica a XX agricultores e 3 intercâmbios com a participação de no mínimo 25 pessoas. Tá? Eu criei uma única meta e eu vou criar uma única atividade: disseminação e construção do conhecimento. Todas essas atividades que estavam lá, eu vou juntar aqui, tá? Aí eu tenho refeição, lanche, aluguel, material didático, passagem aérea, todas essas coisas eu vou gastar, eu vou colocar nessa atividade. Lembra que às vezes, o sistema não aceita hospedagem, refeição, repetir em 2 atividades? Ele fala assim: esse item foi solicitado em mais de uma atividade. Então, a gente sempre, como que a gente separou as capacitações? Com o intuito de separar o obrigatório, os que não são obrigatórios, que faz parte da construção do conhecimento da instituição que eu criei lá. Então, se eu tiver hospedagem aqui, eu ponho hospedagem 2, entendeu? Eu ponho refeição 2, para o sistema não barrar. Aí eu tenho coisas que ela é inerente a todas as metas e a todos os objetivos. Aí eu transformo ela em atividade. Por exemplo, eu vou ter uma atividade de comunicação, produção de vídeo, placa de obra, tudo que for da comunicação, eu tenho que trazer para essa realização das ações de comunicação. E ela está ligada, vinculada a todas as metas. O sistema me dá a opção lá de criar meta tal, eu vinculo ela toda, tá? E aí eu crio uma atividade específica para a gestão administrativa do projeto. Lembra a gestão administrativa do projeto, 100%. E ela engloba a profissional, coordenador, contador, auxiliar administrativo, equipamentos comprados, material de escritório comprado, certo? Então, eu ponho isso aqui tudo, eu tenho que lembrar que ele pode ser, no máximo, 15% do valor total do projeto. Inclusive, se tiver viagem, combustível para essa equipe, ela fica aqui, e está dentro dos 15%. E tem uma outra atividade que também vai valer para todas para todas as ações, tá? Que é a logística. Então, eu tenho a gasolina, compra de veículo, seguro do veículo, revisão e manutenção. Então, isso aqui é uma ideia de como que a gente pode reconstruir esse projeto. E, falando em reconstruir o projeto, um dos itens que tem lá é a operacionalização. Eu trouxe 2 exemplos de operacionalização. Trouxe um exemplo de um projeto muito complexo e de um mais simples. Tá? Rosângela, o pessoal está fazendo pergunta aqui, está perguntando se pode voltar lá na planilha para eles darem mais uma olhadinha, e estão perguntando se a planilha é vinculada. Essa planilha, ela não foi encaminhada para vocês, né? Você pode falar um pouquinho disso? Eu vou encaminhar para eles. Pode ser essa resposta? Eu vou encaminhar. Pode, né, pessoal? A Roseli está pedindo para voltar. Ah, não, ela está dizendo ok aqui. Beleza. Tá. Mas eu volto nela, Então tá? Aí eu volto nela quando vocês tiverem dúvida, e vai ter muitas dúvidas, com certeza. Bem, um exemplo de uma apresentação bem simples, né? A implantação do projeto será em etapas, conforme abaixo. Primeira etapa, solenização da parceria. A solenização, apesar do edital dizendo que ela não é obrigatória, os nossos parceiros estratégicos querem solenizar. Então, todo evento vai ter, todo convênio vai ter uma solenização, tá? Essa solenização, quem já tem convênio com uma fundação já sabe, você assina o convênio virtualmente, né? Assinatura digital, e depois marca uma data para esse evento acontecer. Provavelmente essa data vai ser muito marcada pela Casa Civil, pela Fundação e BNDES. Mas a gente tem um prazo, depois que assina o convênio, de 90 dias de fazer essa solenização, ok? Então, aqui, a primeira etapa dessa proposta é a finalização da parceria, divulgação do projeto e planejamento. Então, aí ele fala
reuniões com os locais e da comunidade, onde acontecerão as ações do projeto, contratação da equipe, planejamento, a solenização com os líderes e representantes do Banco do Brasil e Fundação. Aqui põe as que são realizadas contratações para a composição da equipe e uma oficina ou reunião de planejamento de nivelamento. Aí, na segunda etapa, ela coloca que vai ser a mobilização e sensibilização das comunidades e seleção das famílias beneficiárias. Ele fala como que vai fazer, ele põe o perfil e as premissas dos agricultores que serão beneficiados. Na terceira etapa, vai implantar as tecnologias sociais e até, né? Aí ele fala como vai ser selecionado e o perfil dos agentes, né? Fala das capacitações que vai ter, né, nesse momento, detalha as capacitações, detalha um pouco as TS, que vão ser selecionadas, e detalha como será a seleção será feitas as ações, a seleção, a capacitação, o plantio de mudas e frutas. Ele vai contando, né? Ele fala um pouquinho de cada TS, explicando tudo como vai acontecer. Na quarta fase, ele fala que é do monitoramento e da avaliação, e ele fala um pouco da comunicação, quando é necessário, e os indicadores de resultados. Esses indicadores de resultados, vocês lembram que tem um anexo 1, que tem um monte de indicador de resultado, e que vocês têm que acharem dentro do projeto de vocês o que encaixa daqueles indicadores para colocar aqui. Esse é um dos exemplos, eu trouxe um outro exemplo que é bem complexo. Tem gente aí que vai conhecer esse exemplo. Ela fala como é que vai ser a intervenção. Então, esse projeto é muito grande, então ele é bem, bem complexo. Você fala quais são as premissas para a implementação do projeto. E para a implementação da proposta, são previstas as seguintes ações, põe todas as ações que ele vai fazer para implantar o projeto, que isso tem muito a ver com as atividades e com as metas, né? Aí ele fala, da primeira etapa vai ser a solenização da parceria, o diagnóstico marco zero, que vai ser, aí ele fala tudinho, como é que vai ser a solenização, como é que vai ser o marco zero, né? Como que será feito o diagnóstico a partir de cada coisa que vai ser plantada, porque nesse caso são 3 ou 4 tecnologias que ele vai implantar, né? A segunda, a capacitação de agentes multiplicadores, aí ele põe quantos agentes, como que serão selecionados, quais são os processos formativos desses agentes, explica tudinho. A etapa 3, ele já vai na prática, a implantação da tecnologia e como é que vai ser. Aí ele vai explicando o que é a tecnologia, o que prevê, como que ele chegou àquele custo, e como que vai ser adaptado para poder ajustar a região e a realidade, né? Ele explica como é o módulo individual, qual que é o outro módulo comunitário, ele explica a tecnologia toda e como vai ser implantado, tá? Com detalhes. Fala das capacitações também com detalhes. E na quarta, ele fala a estruturação da cadeia produtiva, que é uma outra atividade que ele vai ter, e os quintais agroflorestais. Aí ele vem explicando o que é cada uma dessas coisas, e como se implanta, e como que vai ser implantado, como que vai ser o acompanhamento familiar, né? Tudinho. Aí a comunicação e acompanhamento do projeto, ele vem contando como que vai ser toda a comunicação, qual vai ser o enxoval dessa comunicação. E os indicadores do projeto, conforme a matriz do Fundo Amazônia, que esse projeto aqui é do Fundo Amazônia, tá? Então, são 2 exemplos que eu trago que, dependendo do nível do projeto, eles são complexos ou são mais simples, dependendo do que você vai fazer. Eu sei que é muita coisa, que eu falei muita coisa, que é muita informação, mas, assim, a gente vai disponibilizar para vocês uma planilha bonitinha, para vocês entenderem essa lógica. E quando a gente está conversando aqui, a gente não está pensando só no anexo, como eu disse para o Daniel, né, que no anexo 8 que vamos preencher, e nem nos orçamentos, né? A gente está pensando no todo do projeto, porque a gente vai ter que revisitar os projetos e ajustar. Que quando a equipe que fez a seleção, ela olhou o conteúdo, mas ela não olhou os detalhes técnicos, né? De acordo com os parceiros estratégicos e conforme a execução do projeto. Por isso que a gente está trazendo isso aqui, porque a gente percebe que a maioria dos projetos vai ter alterações nesse sentido, tá? De juntar meta, de juntar atividade,
de juntar recursos, né? Às vezes eu tenho combustível num monte de atividade, eu tenho que juntar em um só. Às vezes eu tenho refeição num monte de atividade, eu tenho que juntar o máximo possível para diminuir a quantidade de atividade. Quanto menos, a proposta que a gente apresentou inicialmente, ela tinha 32 atividades. A gente reuniu ela em 6 atividades. Ela tinha 14 metas, 12 a 14 metas, parece. A gente juntou ela em 4 metas. Então, é nesse intuito de mostrar para vocês, além do anexo 8, que vocês vão ter que apresentar, e os orçamentos. Daniel, você falou dos orçamentos na sua reunião, não falou, Daniel e Fran? Fran e Daniel? Eles falaram sim, Rosângela. Eu estava na reunião, eles falaram da necessidade de agora atualizar todos os orçamentos, é isso? Isso. Exatamente. Eu só estava aqui tentando voltar. Sim, nós falamos sim, tá, Rosângela? Na Ótimo. nossa última reunião também a gente teve uma reunião só para orçamento, né? E também na nossa última oficina a gente trouxe essa orientação, tá? Certo. A Catiúcia, ela escreveu alguma coisa aqui. Eu queria que você falasse sobre isso, Catiúcia, aqui para o grupo todo. Oi, Rosângela, Demais, bom Se dia. apresente, Catiúcia, não é todo mundo que te conhece, não. Isso, pode deixar. Eu sou Catiúcia, trabalho no IEB. O IEB é uma organização do terceiro setor também, e que desde 2022 já tem uma parceria com a Fundação Banco do Brasil, né? E aí acho que eu queria dizer aqui um pouco pela nossa experiência com implementação de projetos com a Fundação e no SGP. Estava até conversando com a minha outra colega, a Valdileia, que está aqui, ela dizendo, nossa, vai dar muito trabalho fazer isso, vai ter que mudar quase todo o nosso projeto. E aí eu estava dizendo para ela que sim, né, vai dar um trabalho, mas certamente vai facilitar a implementação depois. Acho que assim, fiquei muito contente de ver o arranjo que você está propondo. E aí, já pensando no aprendizado e nas lições que a gente tem tido lá na SGP, agora realmente faz muito sentido e vai facilitar bastante. Muito obrigada. Você vai compartilhar essa planilha, né, com a gente? Vou compartilhar. Tá. Mas é isso, então, só para parabenizar mesmo e dizer que realmente talvez dê um trabalho agora, mas na implementação vai facilitar bastante. Esse é o nosso objetivo, tá? Facilitar a execução do projeto. Diga, Alvi. Vou ligar a câmera aqui, então. Não, é isso, acho que sim, que juntando as atividades e as metas, como a Rosângela e o pessoal da Fundação está propondo, facilita depois, né? A gente tem já uma experiência, uma alegria de ter uma experiência de outras relações, outros projetos com a Fundação, e, de fato, isso ajuda bastante. A minha questão, não sei se é o momento, mas já que a gente tocou no assunto dos orçamentos, refazer orçamento é sempre uma tarefa complicada, né? Tem tido, inclusive, algumas dificuldades, assim, o pessoal já mandou orçamento para a gente elaborar o projeto, né? Agora, refazer os orçamentos novamente. Depois nós vamos ter que fazer orçamento novamente para compra dos equipamentos e tal, ou essa etapa de refazer os orçamentos nesse momento já vai ser válida para a compra dos equipamentos, ou depois eu vou ter que fazer novamente? Essa é a pergunta. A gente solicitou que atualizasse os orçamentos, porque a maioria dos projetos chegaram em julho, agosto, setembro de 2024, né? Quase um ano. Quando assinar o convênio, praticamente um ano. Nós tivemos inflação, pouca, mas tivemos, e teve itens que foram alterados, né? Valores foram alterados. Além disso, essa é a oportunidade também de você adequar algum item, alguma coisa que você pediu e que você quer alterar. Esse é o momento de fazer. Então, os orçamentos atualizados é bem importante e pode ser, agora, na compra você não precisa apresentar orçamentos, a não ser que você queira fazer algum remanejamento, alguma alteração. Aí você vai ter que apresentar orçamentos do que você quer remanejar e alterar. Certo, Perfeito, Rosângela, perfeito, grato. Desculpa,
eu intervir de novo, assim, mas ainda é sobre isso. Então, esse momento também, depois desse período, eu posso ver que talvez algum equipamento que eu coloquei no projeto, ele não é necessário agora, porque a rede deu conta de uma outra forma, e eu solicitar um outro orçamento, um outro equipamento. Eu posso fazer isso nesse momento, obviamente, sem alterar a meta, sem alterar a atividade, mas é o momento que eu posso fazer isso. Certo. E não ultrapassar o valor, tá? Ok? José Miguel. Obrigado. Nada. Era justamente essa a minha pergunta. Eu acho que o Elviro está certo. Eventualmente, obter orçamentos é uma tarefa um pouco chata. Às vezes as empresas não gostam, por exemplo, se é equipamento. E a minha pergunta é justamente essa, quer dizer, o valor final deverá ficar exatamente o mesmo. É isso? Ou terá que ir para reavaliação? Não, não, agora é a hora do orçamento mesmo, tá? E você deve comprar conforme o orçamento. Tá? Ok. É isso mesmo. Obrigado. Alexandre. Eu fiquei na dúvida, porque em alguns projetos aqui que a gente executa, a gente tem, para compra, a gente, dependendo do valor do equipamento ou do bem, a gente precisa refazer um orçamento. Mesmo se for um valor alto, na compra, a gente não precisa, então, desse orçamento? Se o valor for o que você orçou, se você não fez nenhum remanejamento, é o que você orçou agora. Beleza, obrigado. Eu acho que os consultores falaram para você sobre os orçamentos, né? O tipo de orçamento, a qualidade do orçamento, os detalhes do orçamento, eles trataram isso com vocês, né? Não? Ô, Rosa, nem todos que estão aqui presentes participaram dessas capacitações, né? Porque é o pessoal que vinha acompanhando desde o início a construção das propostas. Eu acho que algumas organizações não participaram. Então, a gente precisa ver quem é que necessita dessa capacitação para a gente poder providenciar. Eu posso também pegar a lâmina de orçamento e apresentar aqui para todo mundo novamente, né, Claudinha? É rápido. Acho que é uma boa. Posso fazer isso. Já que temos tempo, mostra. né? Foi bem rápido. Uhum. Vai ser bem rápido. Isso. Você poderia também, Guilherme, colocar o telefone de você, o seu telefone aqui, né, ou o telefone que está sendo feito esse grupo, né, para eles poderem entrar. Excelente. Ok. Ok, é importante isso, importante. Raquel. Oi, gente, bom ver vocês aqui, todos. Boa tarde. Eu queria dizer o seguinte, que na reunião de segunda-feira, o grupo das organizações que estavam presentes, nós já levantamos algumas dúvidas, e aí a gente está falando pelo grupo. E no grupo de WhatsApp, a gente fez uma síntese dessas dúvidas que a gente tem para apresentar para o Banco do Brasil. Então, para que não fique tanta dúvida assim, eu acho que ele está consolidado aquilo que a gente viu na reunião de segunda.
Então, eu gostaria, se possível, que a Vanessa, que fez a última síntese, não, nós fomos colocando, que ela pudesse apresentar essas nossas dúvidas, porque eu acho que aí pode esclarecer também dúvidas daqueles que não participaram da reunião de segunda-feira. Vocês acham que é uma boa ideia? É uma boa ideia. Esse é o momento mesmo. Eu só vou pedir para a Glória e para o Zé Miguel falar, depois a Vanessa fala. Pode ser, Vanessa, você está aí? Sim, Rosângela. Bom Tá, dia, então pessoal. tá. Obrigada, Bom dia. gente. Então, eu vou pedir a Glória para falar e a José Miguel, depois você fala, Vanessa, tá certo? Bom dia, pessoal. Bom dia. Dizer da nossa alegria, né, da Rede Caritas do Ceará, de estar participando do Ecoforte 2024. Realmente, assim, a gente fica bem feliz de fazer parte dessas experiências aí do Brasil. E a minha dúvida, eu acho que na fala, né, que vocês vão fazer posteriormente, de repente tirar dúvida. Como muitas entidades aqui, a gente também só foi chamada agora para a reunião de hoje, e a dúvida inicialmente, né, era mais no sentido do projeto, se ele foi aprovado no valor global que foi apresentado ou não. Talvez nessa apresentação que vocês vão retomar, tire essa dúvida que nós estamos aqui, tá bem? Obrigada. Respondendo você, Glória, o projeto foi aprovado no valor que você colocou. No caso do Fundo Social, as outras regiões do país, fora a Amazônia, até 2.300.000. Esse valor ele pode ser alterado quando você apresentar os orçamentos agora, né? Atualizar os orçamentos, isso pode alterar um pouquinho, para menos ou para mais, né? A gente sempre pensa na economicidade da proposta, mas conforme está apresentado lá. Mas ele, com certeza, agora, quando você fizer novos orçamentos, ele deve alterar, às vezes para menos, às vezes para mais, certo? Zé Miguel, você é o segundo. Eu permaneço na questão de orçamento, Rosângela. Por exemplo, usar um exemplo assim que nós temos equipamentos no nosso projeto, tá? Então, tem lá um equipamento que foi orçado em 500 mil, tá? Quando eu for orçar novamente, ele vai aparecer como 600, tá? Mas eu estou no limite dos 2.300, tá? A pergunta é, se a central aportar como recurso próprio, a diferença, isso é tranquilo para a fundação? Tranquilo. Ou você aporta com recurso próprio, ou você retira itens que você tinha pedido para poder caber o que você quer. Dentro dos 2.300. A retirada é um pouco mais complexa, né? Porque ele foi pensado por uma rede de equipamentos e serviços, mas, por exemplo, tem lá um veículo, um automóvel simples, esses modelo básico, vamos assim, né? Ele deve ter sido orçado na faixa de 80 mil reais naquela época. Se ele está 90 e a central aportar como contrapartida, não há problema. É isso que queremos certificar. Certo. Então, você pode entrar como contrapartida. Eu vou pedir agora os que estavam na fila, só o Pedro Eugênio. Só para terminar, Rosângela, desculpa. Tá. Essa live é a primeira para a qual nós fomos avisados. Então, eu queria ver como é que a gente resolve isso, né? Tá. Porque, na verdade, alguns consultores foram contratados pelo MDA, eu acho, né? E que estão apoiando as organizações parceiras. Então, provavelmente, ficou faltando alguma informação, mas agora ele vai disponibilizar o link e as pessoas vão entrar nesse link, as que estão faltando, tá certo? Eu vou pedir a Vanessa para poder falar, vou pedir o Pedro Eugênio, depois a Vanessa vai falar, depois o Hermes e o Frank. De repente, o que a Vanessa vai falar, a gente vai esclarecer, já vai esclarecer o Hermes e o Alexandre. Primeiro o Pedro Eugênio. Tá? Bom dia, bom dia a todos, Rosângela e demais companheiros. Eu estou aqui junto com Maria Cristina, que é coordenadora do Centro Sabiá, e com Breno, e Maria vai levantar uma questão. Na realidade, eu
Assim, acho que queria reforçar um pouco essa questão que o José Miguel falou, que é o seguinte: para várias organizações, esta é a primeira reunião, porque, na verdade, essa é a reunião, vamos dizer, que foi formalizada, que a gente recebeu e-mail, que a gente foi contactado diretamente, né? Na verdade, eu sabia da constituição desse grupo porque um parceiro nosso, Roberval da SPTA, né, me avisou, mas a gente não teve, como a gente não fez parte desse grupo de WhatsApp durante a construção do projeto, a gente não sabia. Então, assim, acho que seria bem importante, tipo assim, como a gente fala aqui, guerreou agora, e tem várias informações que já foram passadas, mas muitas organizações não tomaram ciência disso, e que isso precisa meio que ser refeito, né? Ou, de alguma maneira, as organizações que não participaram, poder ter essas informações a partir de agora. Eu só queria reforçar essa história, que eu acho que é bem importante, porque, oficialmente, para nós, essa é a primeira reunião, beleza? Ótimo, Cristina. Ótimo. Rosa, eu posso esclarecer essa questão? Eu estou com a mão levantada, mas eu acho que como todo mundo está colocando, aí depois eu vou ser na sequência, Guilherme. É o seguinte, gente, quando a gente começou a articulação do Ecoforte, né, da construção toda, acordo de cooperação e para lançamento de edital, a gente se espelhou numa ação que nós fizemos lá na Amazônia, que foi ter o apoio, né, de assessores para darem suporte às instituições. E aí o MDA e o MDS conseguiram fazer a contratação de 3 consultores para fazer esse acompanhamento. Foi dada a divulgação, né, para essa ação pelos ministérios, não foi pela Fundação e nem pelo BNDES, né? E eles divulgaram, isso a gente colocou, eles colocaram também na página da Articulação Nacional da Agroecologia, os ministérios divulgaram, e aí nem todos, mas uma grande parte de organizações, né, entrou no grupo e vem recebendo esse acompanhamento. Oficialmente, como vocês estão colocando, essa é a nossa primeira reunião, sim, tá? A gente percebeu, então, que nem todos estão nesse grupo, e aí nós vamos tomar essas providências para vocês poderem ter essas informações também. Mas eu quero colocar, assim, que essas informações, elas vêm apoiando, mas o processo inicia realmente agora, tá? E assim, essa construção toda da proposta é junto com o assessor que vai construindo, dialogando com vocês. E aí vocês têm essa assessoria que a gente está tentando até ampliar o processo, ampliar o prazo, né, para ir acompanhando e facilitando esse processo todo, e, na verdade, agilizando, né, porque a gente quer contratar o mais rápido possível, a gente já está há muito tempo nesse processo, e a gente precisa já que sejam executados. Então, vamos ver aqui, vamos verificar aqui o que é possível junto com os consultores, porque eles têm um contrato também, e a gente está no processo de renegociação, mas podem ter certeza que vocês não irão ficar sem nenhuma informação e orientação. O processo todo é conduzido pela equipe da Fundação, tá? E os consultores estão aí para tirar dúvidas, mas a principal ponte é Fundação e organizações, tá? É isso. A gente teve uma reunião com os consultores para explicar um pouco sobre o edital e as peculiaridades, diferenças do edital, de coisas do edital, diferentes dos projetos da Fundação, porque tem muitas organizações que estão aqui que já têm parceria com a Fundação e que existem algumas peculiaridades, né, distintas do que já é feito na Fundação. Então, nós fizemos uma reunião com eles e fizemos uma apresentação mostrando essas diferenças, e dissemos que, aí eles falaram assim, pode deixar que essa diferença a gente vai apresentar para as equipes. Então, a reunião que eles fizeram foi nesse sentido, e a parte prática, que é a proposta que a gente vai começar agora, que é a análise e a articulação do projeto até a assinatura do convênio, é isso que a Fundação está fazendo aqui agora, é a primeira que nós estamos fazendo, e é isso que a gente queria apresentar. De qualquer forma, eu vou solicitar para quem está fora, para ser incluído nesse grupo. Aqui, Vera, é assim, ó, que é a minha conta, né? Minha conta é o meu cadastro nesse site. E aí tem os meus projetos, aí tem aqui, eu encaminhei 4 projetos já nos últimos anos.
E esse kit que não foi selecionado está em vermelho é porque ano passado o dinheiro depois foi destinado para as enchentes. Diego, isso é para nós ou é para... Os outros três foram aprovados. Diego, isso é E a para gente vai nós ou você escrever está o conversando projeto, com no alguém? caso, e aí bota Eu o acho que está CEP conversando fora, Rosa. e vincula. Diego, seu microfone está aberto. Que é Vou a fechar. Diego. de Santa Cruz. Pronto, gente. Bem, Rosa, aí, Guilherme, eu gostaria que você, a reunião que você teve segunda-feira, Guilherme, Fran e Marcelo, vocês fizessem com o grupo que não estavam presentes, fizessem um encontro com eles, ok? Eu vou depois apresentar a questão do orçamento, para vocês, para esclarecer para todo mundo, tá? E aí eu gostaria que a Vanessa agora fizesse as perguntas que ficaram com dúvida. Vocês ficaram com dúvida. Obrigada, Guilherme. Bom, vou colocar. Eu coloquei no grupo, pessoal, também. Primeiro, bom dia a todos e todas. Deixei aqui no chat, né, as perguntas que a gente sistematizou coletivamente. Eu sou Vanessa, sou pesquisadora e coordenadora de projetos no IP, Instituto de Pesquisas Ecológicas, mas estou falando aqui em nome de todas as organizações, né, que participaram dessa assessoria. Só para constar também, nós soubemos pelas redes sociais, né, nos mesmos canais que a gente soube do edital, a gente soube também depois da assessoria, e foi assim que a gente entrou nesse processo, né? Imagino que a partir de agora, tendo contato de todas as organizações, todas possam participar também. E, bom, primeiramente agradecer à assessoria e ao Banco do Brasil, né, em nome do grupo todo, por disponibilizar esses espaços, são bastante importantes também. E nós sistematizamos aqui, entre as organizações, algumas das dúvidas que a gente considerou que são mais relevantes, né, e que são assim, são comuns a todos esses grupos, né. Eu deixei aqui para quem quiser acompanhar também, e eu vou ler para ser fiel à síntese que a gente falou aqui coletivamente, né. Bom, a primeira delas é sobre uma possibilidade, né, na verdade é para a gente pensar junto com vocês da Fundação, sobre a possibilidade de um cronograma mais específico para essa segunda etapa, né, que isso facilitaria também a organização das instituições que estão habilitadas aqui. Ou seja, seria a definição de um cronograma para envio da documentação e demais etapas, especialmente o início dos repasses financeiros. Isso porque as organizações envolvidas já se encontram executando outras atividades e a ausência desse cronograma definido dificulta o planejamento, podendo inviabilizar ou dificultar a entrega dos documentos nos prazos estipulados. Nesse sentido, é importante... Oi? Pode Vanessa, para a gente economizar o tempo, eu li as duas primeiras perguntas, que elas estão bem brincadas, né? Então, assim, a gente tem urgência de fazer as contratações, tá? Os assessores, somos nós 6, vai entrar uma outra menina, que ela está de férias, vai voltar dia 30. A gente tem urgência de contratar, a gente vai entrar em contato, então, esse cronograma vai ser feito com o assessor, e quanto mais rápido a instituição devolver os questionamentos, colocar a documentação necessária, mais rápido será assinado o convênio.
tá? Nós estamos trabalhando com um prazo máximo de todos os convênios assinados, até todos, tá? Até setembro, prazo máximo. E a gente sabe que um processo de articulação de projeto, ele demora de 30 a 60 dias. Se entrar em contato com qualquer um de vocês me dando resposta imediata, o nosso processo aqui interno é de 30 a 60 dias. Então, é esse o prazo. Então, quanto mais rápido for a resposta de vocês ao assessor quando demandar complementação e documentação, mais rápido será o processo de contratação e de assinar o convênio. Com relação às cotações, a gente pediu para que todo mundo inicie o processo de cotação imediatamente. Os nossos orçamentos, a gente considera um prazo de 90 dias, um prazo bom. Então, mesmo que o assessor não tenha ainda entrado em contato, por que a gente essa reunião geral, ela tem a ver com isso, né? Mesmo para que vocês iniciem o processo aí, já ajustando o projeto, já trazendo os orçamentos novos, né? Então, esses orçamentos, eles têm, independente do contato, vocês já podem já refazer o cronograma fiscal-financeiro com os orçamentos novos, certo? Já pode começar imediatamente. Isso vai adiantar o processo dos assessores aqui da Fundação, tá? Ótimo, Rosângela. Acho que esse era um ponto, né, que todo mundo gostaria de saber, se a gente já pode fazer essas cotações e que se a partir desse momento elas vão continuar válidas até a gente ser chamado. Acho que esse é o ponto fundamental mesmo. Então, até setembro, daria esse prazo de 90 dias estipulado. Então, a gente pode começar já as cotações. É isso mesmo, Exatamente. Né? Beleza. Vai lá, Claudinha. Agora é sobre dispensa licença ambiental. Vai lá, Claudinha. Mãozinha está levantada. Eu vou deixar primeiro para o Guilherme falar e eu falo na sequência. Certo. Eu vou fazer novo orçamento. Então, o novo orçamento tem valor alterado, às vezes para menos, às vezes para mais, né? Então, agora, o valor total do projeto, tá? Eu tenho que evitar aumentar. A maioria dos projetos estão com valor limite. A maioria. Tá? Entendi? Entendi. Entendi. Não pode, porque é o seguinte, a gente tem uma margem muito pequenininha que pode ser alterada, tá, Guilherme? Porque nós temos o valor total da parceria com o Fundo Socioambiental, por exemplo, é 70 milhões. E a gente já tem, já ultrapassou. Quem está aqui está somando, mas somando, assim, a Fundação vai ter até que colocar mais recurso para contratar todos esses 31 projetos. Então, se se alterou, acho que ele caiu e voltou, Claudinho. tá. Se o valor subiu, então é caso da instituição arcar, né, com essa diferença, ou então de reduzir algum outro item para poder não ficar sem, né? Mas é isso. Então, assim, tem que manter os valores ali, aquela média de que vocês apresentaram na proposta. Claudinha, só com uma dúvida complementar, Claudinha e Rosângela. Então, é o valor apoiado não é o global, é o valor que está sendo solicitado no projeto para ser garantido pelo recurso do projeto. Não é o valor, então, da contrapartida, né? Porque juntando a contrapartida mais o valor a ser apoiado, é o global.
Então, no caso, o que não pode aumentar é o valor que está sendo solicitado, né? É o investimento social da Fundação e do BNDES, tá? Que o limite é 2 milhões e 300 para as outras regiões e a Amazônia Legal 3 milhões. E não pode ultrapassar o valor que você pediu, tá? De apoio da Fundação e do BNDES. A contrapartida pode aumentar. O companheiro anterior, ele perguntou, eu tenho um equipamento, o equipamento subiu de preço. Eu posso completar o valor com contrapartida? Pode. Entendeu? Eu posso completar, a contrapartida eu posso aumentar. O tanto que eu quiser e que for possível. O valor, o outro valor, que é o investimento social da Fundação e do BNDES, é que eu não posso aumentar no valor global proposto. Mas dentro daquele valor global proposto, eu posso alterar valores. Eu posso tirar uma máquina, colocar outra, eu posso diminuir uma pessoa, entendeu? Desde que eu não ultrapasse, que eu não mude o escopo do projeto, e desde que eu não ultrapasse o valor global que eu pedi. Que foi aprovado, tá? Que foi aprovado na seleção. Certo? Vamos continuar nas perguntas. O pessoal da Copa Familiar quer falar? Bom, a gente continua aqui nas respostas. Gente, eu acho que a Vanessa não terminou, não são só essas duas perguntas. É porque eu pensei que a Copa Familiar quer fazer alguma pergunta sobre o que a gente estava falando. Ah, tá. Oi, bom dia. Meu nome é Lourenço, como Valmor. Nós atuamos em Tenente Portela, o projeto específico, basicamente, realizado na terra indígena Tuguarica. Mas antes que a gente avance muito, de repente até voltando um pouquinho, a Rosângela citou antes o princípio da economicidade, né? Então, dentro dessa linha, não ficou muito claro isso para nós. Há a possibilidade da aquisição por exemplo, de máquinas e implementos agrícolas usados? Não tem como. Não, nós apoiamos coisas novinhas, só novícolas. Tá? Dentro do projeto de agroecologia. E até a contrapartida. Até a contrapartida. Não pode ter itens já usados. Eu não posso dar como contrapartida um veículo que eu tenho lá na cooperativa, na associação, um computador, não posso. É tudo bem adquirido após a assinatura do convênio. Ok, perfeito. Obrigado. Aí, a gente vai continuar, Vanessa, a Claudinha vai responder essa da licença ambiental. Rosângela, só um momento, por favor, porque ainda no cronograma, só especificar um pouquinho também a relevância da gente ter uma estimativa não só de setembro, porque o nosso plano de trabalho também, ele também vai estar atrelado às épocas de plantio, enfim, a outras questões que têm interferência. Então, se a gente tiver só um pouquinho mais claro, né, essa ordem de chamada, o tempo, isso vai facilitar as organizações a organizarem o próprio plano de trabalho, que vai estar vinculado também com as outras ações. É um pouco nesse sentido também. Vanessa, cada organização vai trabalhar esse tema com o assessor que vai estar articulando o projeto dele, tá? Porque são regiões diferentes, o país tem diversas épocas de plantio, de colheita, etc. e tal, dependendo da região. Então, vamos deixar que isso seja definido com cada assessor? Sim, aí os assessores já vão entrar em contato agora ou tem esse prazo até setembro? Na próxima semana, todo mundo vai entrar em contato. Tá? É isso, né, pessoal? Se alguém tiver, pode ir complementando também. Bom, aí sim, podemos ir para o licenciamento ambiental, acredito. Vai lá, Claudinha. Em relação ao licenciamento ambiental, a gente tem uma obrigação, né, das organizações verificarem, agora nesse momento da formalização, se a atividade que vai ser apoiada no projeto, se ela é licenciável, né? Então, assim, todas vão ter, os assessores vão orientar, mas todas vão ter que apresentar um documento, né, de regularidade ambiental nesse processo. Então, a gente tem situações que são isentas, né, de licenciamento ambiental, mesmo assim, a instituição vai fazer uma declaração informando que a sua atividade, as atividades que vão ser desenvolvidas no projeto são isentas. E aí, no caso, vocês precisam verificar também, no caso, se é questão de dispensa, de licenciamento, né? Se, no caso de vocês, se a atividade ela é licenciável,
nesse momento, ao menos, a licença prévia tem que ser apresentada, tá? Para a execução do projeto, no caso dessa exigência, no momento da liberação de recurso, vai ter que ser apresentada a licença de instalação. E no decorrer do processo, né, toda essa obtenção, né, dos demais passos, no caso da licença de operação, e entre esses processos, o protocolo, né, de licenciamento também que vocês têm que apresentar. É importante verificar isso. Nós temos, assim, nos 2 últimos editais da Conforte, apenas uma licença de operação foi apresentada. Então, assim, não é característico das unidades de referência exigir licenciamento ambiental, mas é preciso verificar. Eu tenho aqui o caso, por exemplo, que foi com a Raquel. A gente se encontrou e ela comentou, eu estava falando sobre uma licença ambiental que era necessária de uma organização aqui para a fundação, que era de beneficiamento de arroz, que é obrigatório. Então, ela verificou que no projeto dela tem beneficiamento de arroz também, provavelmente tem licença. Então, vocês têm que verificar isso, porque o momento é agora. Nós não passamos para outra etapa se vocês tiverem necessidade de licenciamento. Oi? Essa eu consegui, quero ver as outras. Pois é, então vocês precisam verificar tudo isso, tá certo? Não, geralmente não é necessário, mas a gente precisa desse documento, e no caso de ser isento, tem que ter uma declaração também informando que ele é isento. Eu acho que é isso, Rosa. Depois a gente pode avançar, se for o caso, com mais detalhes. Certo. A outra pergunta refere-se a diárias, tá? A fundação, atualmente, quem tem projeto com a fundação, sabe que a fundação só paga diárias se o contrato for seletista, se for carteira assinada. No caso do edital, a fundação estendeu isso. Qualquer contratação seletista ou pessoa jurídica, eu posso pagar diária, tá? Então, a pergunta é, existe distinção entre as diárias voltadas à prestação de serviços pontuais e aquelas voltadas ao deslocamento da equipe em atividades do projeto nos municípios em que não residem? Contratação pessoa jurídica ou seletista, eu posso ter diária sim. A outra dúvida é, no caso de áreas destinadas técnica, por exemplo, não posso emitir. Eu sou a conveniente, eu não posso emitir nota fiscal para mim mesma. A fundação não aceita, tá? Infelizmente, a gente nós não aceitamos. Ok? O pessoal da cópia familiar continua de mãos levantadas, ainda tem coisa para falar? Não? Então, agora é o André, da Corpesca. André? A gente não está te ouvindo, André. Agora ouvem? Agora ouvimos. Então, nossa situação aqui, a gente vai lidar com uma área que vai requerer a licença ambiental para a instalação de um frigorífico, que vai ser um dos primeiros frigoríficos de pescadores artesanais, né? Essa licença para a CETESB, que é a companhia que emite as licenças ambientais, demora de 3 a 6 meses.
porque é um empreendimento que lida com processamento de origem animal e que é uma licença um pouco mais complexa. Então, assim, a gente, nesse prazo, o protocolo serve? A gente precisa da licença prévia, André. Não é Então, o vamos protocolo. rezar para que em 90 dias isso saia. Porque o prazo é institucional, governamental, não é nosso, né? Aí, dar entrada, eu consigo dar entrada em 5 dias. Eu já tenho tudo para dar entrada. Agora, a licença em si não depende de mim. Isso. Mas, assim, a gente colocou no edital já, né, que era obrigatório nesse processo de formalização essa licença. Então, é a regra da parceria, tá, André? Ok? Alvi. Oi, vamos lá. É sobre essa questão da licença ambiental ou dispensa, não é? Da mesma. Isso que a Cláudia estava comentando. No nosso caso aqui, as unidades de referência, elas não têm obras, não têm construção, né? Adequações de equipamentos em espaços que já estão implantados e operando. Nesse caso, estou entendendo que basta a declaração da entidade. Alvi, o que é licenciável é a atividade. Então, se a atividade ela exige licenciamento ambiental, a gente precisa da licença. Ou aí no caso, essa questão de ter que verificar, né, se é dispensa, porque tem uma questão da agricultura familiar também, e que aí é específico de cada estado com sua legislação, que está relacionado com o porte, né, às vezes é dispensável, de acordo com o porte do empreendimento, o impacto, né, poluidor. Vocês precisam verificar isso para poder apresentar aqui para a Fundação. São 3 situações, né, Claudinha? Um minutinho só, Vi, só para a Claudinha esclarecer. Uma eu tenho que ter licença, o outro, a legislação dispensa a licença, e a outra, que não exige nada, que não é uma atividade licenciável. Então, são 3 situações. Então, você verifica se a sua atividade não é licenciável, aí não precisa de nada, nem da declaração da própria organização. Exato. E, assim, para quem a gente, nesse momento, a gente aceita a licença prévia. Tá? É isso, obrigada. Certinho, Alvi? Agora vamos para Daniel. Agora é Vanessa, né? A Isadora... Daniel, estou na fila, Daniel. Ah, tá, desculpa, não tinha visto. Estou com uma dúvida aqui, então, qual que é a diferença, quando que um empreendimento é considerado que ele precisa de dispensa de licenciamento, que aí quem emite é o órgão responsável, né, o governamental, e quando que ele precisa, que a gente vai fazer uma declaração da própria organização, né? Porque nos 2 casos eles são licenciáveis, né? Não estou falando do caso onde não é licenciável, por exemplo, um empreendimento qualquer. No caso dele, qual é a diferença desses 2 casos? Quando ele precisa de dispensa, emitida pelo certificado de dispensa emitido pelo órgão ambiental, e quando que a gente precisa, quando que pode ser uma declaração da própria organização? Daniel, desculpa se eu não expliquei direito, mas assim, a declaração é só no caso dos isentos, tá? Quando for necessário dispensa ou licença, você tem que apresentar o documento de regularidade. Isso tá baseado na legislação, na CONAMA e na legislação, às vezes, municipal e estadual. Então, você vai identificar isso, Daniel, na legislação. Isso. Então, é porque eu achei que tinha uma outra categoria, que era a categoria que a própria organização declararia que aquele empreendimento é de baixo impacto. Por exemplo, a gente teve uma oficina com os assessores aí, foi na semana passada, e aí teve um exemplo prático, não sei quem estava lá participando aqui, que a pessoa lá colocava que empreendimentos com menos de 50 metros quadrados, eles automaticamente são dispensáveis de licença, né? Então, nesse caso, por exemplo, seria um exemplo desse que precisaria do órgão, declaração de dispensa do órgão ou uma própria declaração da organização?
Não, Daniel, nesse caso, é a legislação, você está apresentando um caso, eu acredito, que a legislação estadual, por exemplo, dispensa, porque tem esse baixo impacto. Vocês vão ter que verificar, a cada estado procede de uma forma. Em alguns, você preenche esse formulário, por exemplo, no Pará, tem esse preenchimento de formulário de uma autodeclaração, para a questão de dispensa. Minas Gerais é completamente diferente, isso vai ser de acordo, é necessário entrar no site, né, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, do órgão que é responsável, e verificar qual é o procedimento para esses casos de dispensa, tá? Não tem como eu te dar aqui uma regra geral. Tá, e agora, só mais uma dúvida, a minha é igual do nosso companheiro aí da Cooperativa de Pesca também, esqueci o nome dele, porque foi dito em algum momento também, aqui nessas oficinas, que a partir do momento que entrasse com o processo lá, isso já seria aceito também, como uma justificativa de que o processo está em andamento, né? Então, o protocolo, ele não serve nem como a gente poder... Não serve, né? Tem que ter já, pelo menos, A licença prévia. licença prévia, Licença né? prévia. E essa licença prévia é no Conforme o momento edital lá. Sim, O edital é no escreve momento... isso assim bem claro, sabe, Daniel? Assim, apresentar a licença, entendeu? Tá? Né? Então, Mas aí a tem minha que... dúvida é a seguinte, é no momento, por exemplo, no momento que vocês entrarem em contato com a organização, ou é no momento até o final desse prazo, aí, desses 3 dias? Porque às vezes vocês entram em contato com a gente antes do prazo final desse de setembro, né, que eu estou dizendo. Então, por exemplo, tem uma organização aqui que vai entrar em contato daqui 2 meses. Agora tem organização que vai entrar em contato, por exemplo, daqui 10 dias, né? Então, esse momento que a gente precisa da licença prévia é no momento de entrar em contato, entrar em contato, ou até o final desse prazo, que é setembro, eles colocaram a data? Todas as organizações serão contactadas nos próximos 10 dias, todas, tá? Sim. Aí o prazo de articulação é o prazo que vocês entregam os documentos. Quanto mais rápido, melhor, tá? Quanto mais rápido, para a gente cumprir e assinar o convênio. Quanto mais rápido, melhor. E aí, Rosa, tem algumas organizações que, por essa questão, o processo delas irá até setembro. Tem outras que serão contratadas em julho, agosto, depende, né, dessa agilidade. Porque também tem situações em que as organizações, no meio desse caminho aqui, elas tiveram mudança na diretoria, por exemplo, né? Então, teve a assembleia, a ata ainda está em registro, então ela não tem como apresentar isso agora. Então, vários problemas que vão acontecendo faz com que essas organizações fiquem mais para frente. O importante é manter esse contato com a fundação e ir agilizando as outras questões, né? E dando, assim, total atenção para todo esse processo para que a gente consiga, o mais rápido possível, vencer essa etapa. Ok? Vamos agora para a Vanessa, próxima da fila. Ainda voltando nesse ponto, acho que não está tão claro ainda, sobre os licenciamentos, né? Então, uma vez identificado que tal atividade não exige, não é obrigatório esse licenciamento, ou que a gente já entendeu a partir da resolução que ela é dispensada desse licenciamento, então a gente precisa entender se a gente precisa dessa dispensa oficial mesmo, ou se a gente consegue justificar ter uma declaração da própria entidade já pautada dentro dessa resolução, se isso seria suficiente. Vanessa, não é suficiente, você precisa da dispensa. É o único caso. Claudinha, eu acho que está tendo muita confusão para entender o que é dispensa e o que não é licenciável. O que não é licenciável não está lá na lei, Conama, tá? E o que está na lei lá tem escrito dispensado. Aí você precisa ter o documento, não é isso, Claudinha? É isso sim. Há um processo de obtenção da dispensa. Tem que ser cumprido e apresentado esse documento. E, às vezes, a própria dispensa também, gente, ela tem prazo de validade, tá? A gente tem casos lá na Fundação em que o documento apresentado tinha prazo de validade e, durante esse processo, aí o protocolo, ele garante a continuidade da execução do projeto. Aí se informa não, né? Anexa o protocolo e quando obter a nova dispensa, está tudo regular. Durante esse processo, está tudo regular. Pode sim, Guilherme.
Certo. Certo, vamos combinar isso. Quem tiver dúvida com relação à licença ambiental, entre em contato aí no grupo. Eu espero que todo mundo já esteja no grupo e faz uma oficina específica sobre licença ambiental, tá? Se tiver alguma pergunta mais direcionada para licença ambiental, a gente vai direcionar para esse momento específico para licença ambiental, porque é complexo, é difícil de entender, é necessário um tempo específico para isso, certo? O Rosângela, próximo... é só uma Oi. questão, Rosângela. De cada um. Rosângela, justamente sobre isso que eu ia falar, por exemplo. Aqui no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, agora o Guilherme falou que São Paulo também, a primeira coisa que se faz é visitar a prefeitura. Eles têm todas essas informações. E, normalmente, se elas têm um pouco de estrutura, eles facilitam o processo. Mas, assim, o contato na prefeitura seria o primeiro contato. Certo. Então, gente, então, assim, essas dúvidas a gente vai tirar nessa oficina. Vamos andar um pouco mais rápido, porque o tempo está urgindo, né? A gente tem um prazo. Mas a licença ambiental ela é super complexa, cada caso é um caso, cada município é uma situação, cada estado é uma situação. Então, vamos fazer uma reunião específica sobre isso, tá? Para esclarecer sobre a licença ambiental. E obrigada aí pelas informações que todo mundo está dando, acho que todo mundo já tem um pouquinho de experiência nesse processo, né? Quem já passou por ele. Vamos lá, Hermes. É a respeito de licença ambiental também. A situação é a seguinte, no caso nosso aqui da instituição Caatinga, a gente trabalha com prefeituras em regiões em que as prefeituras dos municípios são bem pequenas e não tem órgão ambiental, a maioria delas. Mas, quando tem, é um negócio totalmente desorganizado. Se a gente for pedir uma licença dessa, eles vão ter que aprender a fazer ainda, porque não tem. É um negócio que ninguém pede. Essa é a realidade. Até construção de casa aqui, da área urbana, muitas delas são construídas sem autorização nenhuma. Então, o que é que acontece? A gente vai ter esse prazo aí, com certeza vai ser maior do que a data de aceitar. Então, o que foi criado no edital é um paradoxo, porque a gente não tinha como pedir licença antes de ter a possibilidade de construir alguma coisa. Nenhuma instituição é doida de pedir autorização se não vai construir. Com a chegada do edital, a gente tem essa possibilidade. Feito isso, tudo bem, vamos pedir. Só que aí passa para o órgão e o órgão não tem como responder de imediato. Como é o caso aí da situação dos peixes aí. Então, aí o que a gente precisa é o seguinte, uma flexibilidade, mudar isso aí. Porque os próprios editais do governo, eles autorizam, quando se pede isso, ter um prazo dentro da execução do projeto para a gente entregar isso. A partir do momento que a gente registra que fez o pedido, tem valor. Hermes, a gente vai levar o caso, tá, para a diretoria, mas é uma coisa que está escrita e publicada. A gente não consegue alterar coisa publicada no edital, já inclusive finalizado. Mas o seu prazo, quando a gente fala até setembro, cada situação é uma situação, conversa com o assessor que vai trabalhar com a sua proposta, quem tiver proposta nessa situação, cada assessor vai analisar e vai trazer a resposta, tá bom? A gente colocou um prazo de setembro para nós, mas esse prazo às vezes pode ser estendido, dependendo das necessidades de cada organização, porque fica dependendo dessas coisas que não são inerentes à organização, mas inerentes a outros órgãos, né, que tem prazos diferentes. Então, não leve o prazo de setembro, assim, a rigor nessas situações, é só acordar com o assessor que vai articular com você, ok? Eu queria só falar mais uma coisa, Rosa, bem rapidinho, é que essa exigência, ela faz parte da construção da nossa parceria. A gente está aqui com recursos da Fundação Banco do Brasil, recursos do BNDES, com um prazo bem curtinho também de execução, que são 24 meses.
Então, a gente coloca no edital logo ali, né, que é obrigatório, porque é a exigência do parceiro, e aí a gente tem que cumprir, não há como liberar recursos sem ter essa licença, quando ela é obrigatória. Então, assim, a gente vai aprovar, se vocês, por exemplo, com protocolo, enquanto essa licença de instalação não for apresentada, o recurso não pode ser liberado, sabe, Hermes? Então, o que se espera quando a gente divulga isso no edital é que os projetos que venham a ser apresentados, eles tenham se adequado a essa questão. Agora, como a Rosângela colocou, vamos nesse processo aí de análise do projeto, né, adequando esse tempo para isso, mas é algo que a gente realmente não consegue abrir mão nesse momento, dessa apresentação, quando ela é obrigatória. Aí tem o Guilherme, que está com a mão levantada, e depois a Raquel. Já comentou? Então é a Raquel. Volta aqui na licença ambiental. Eu acho que é o seguinte, tem uma lei, tá? Vamos a exemplos práticos. Produção de ovo. A lei da CETESB de São Paulo que produção de ovo abaixo de 200 mil unidades de galinha, está lá na lei, é isenta, não precisa de licença ambiental. Perdão. Basta uma declaração da Secretaria da Agricultura. Então, a gente tem lá um galinheirinhozinho, são 50 galinhas, quer dizer, está muito longe de 200 mil indivíduos. Pedir para ir na Secretaria de Saúde pegar essa declaração, porque um edital não pode ser acima da lei. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Eles não vão me dar uma liberação de licença ambiental se ela não é exigida na lei daquela lei estadual. Foi exatamente isso, Raquel, que nós colocamos. Você tem que cumprir então, eu a acho lei. que é isso que não está muito claro. Se a gente apresenta a lei, olha, está escrito aqui na lei. Exato, a gente tem que cumprir. Exatamente isso. A gente tem que cumprir o que está na lei, o que está no CONAMA, o que está na lei estadual e na lei municipal. O que a gente disse existe os que têm que ter licença, existem os que são dispensados, que alguém é que vai dispensar, ou Secretaria Municipal, ou Secretaria Estadual, e existem os que não são licenciáveis, que não está nessa lei. Então, essas três situações, você tem que cumprir a lei. A gente não vai exigir nada mais do que está na lei, tá? É isso mesmo, você está coberto de razão, ok? E cada assessor vai trabalhar com vocês a questão específica. Não dá para a gente aqui agora olhar a situação de todos. De cada estado, de cada município, é impossível. Exato. Tá? Ok? Obrigada. Certo, Raquel? Correto, obrigada. Só para esclarecer que o que é lei é lei. Exatamente, exatamente. Frank. Então, bom dia. Bom dia, Frank. Bom dia. Então, eu queria fazer umas perguntas bem diretas mesmo. Primeiro, tipo assim, lá no edital está dizendo que quando vocês fizerem contato com a gente, o assessor que vai acompanhar o projeto, a gente tem um prazo de 10 dias para inserir qualquer ajuste no SGP. Aí eu queria saber se mantém isso, que aqui também vocês falaram de 90 dias, que eu acho que é mais relacionado ao... Acho que no início eu falei sobre isso. Aquele prazo é o prazo de contato e esses prazos você vai acordar com o assessor que está em contato com você, tá? Ele vai, dependendo da sua dificuldade, da dificuldade, né? Às vezes tem municípios que é muito difícil conseguir orçamento, tem as questões da licença, tem muitos detalhes, né? Então, nessas situações, você vai conversando com o assessor e vai acordando. Ele tem que entender que você está tomando conta do processo, que você não abandonou o processo, entendeu? Isso. Ok. Aí uma outra questão é o seguinte, quando a gente lançou o nosso projeto, por exemplo, no SGP, nós também mandamos a memória de cálculo. E aí, quando a gente lançou os valores que é da memória de cálculo no SGP, não foi concluído todos os valores. A Fundação considerou a memória de cálculo que nós mandamos no SGP? Nós consideramos a memória de cálculo no SGP. Teve diversos projetos que, assim, lançou parcialmente. Quando a gente foi na memória de cálculo, a gente viu que o valor atendia um mínimo de 1 milhão, abaixo de 2,3 milhões. E a gente foi em cima da memória de cálculo.
tá? Ótimo, Não foi só ótimo, o seu, foi o seu e de outras coisas. A gente utilizou a memória de cálculo, ok? Não, tudo bem. A outra questão, assim, a última é só a nível de informe. Eu vou entrar no grupo, porque também a gente não foi contactado para essa reunião anterior. Ok, legal. Diego. Bom dia a todas, todos. Bom Então, dia. a questão do licenciamento. Nós trocamos uma mensagem com outras entidades aqui, e, por exemplo, o que tem que ter licença e não se discute, né? Não nesse fórum, né? Tem que discutir em outros fóruns sobre licenciamento ambiental. O que tem dispensa, nós vamos precisar entrar em contato com o órgão, seja municipal, estadual, nacional, enfim, para dizer assim, ó, vocês têm dispensa porque tem tal tamanho, ou porque não gera resíduo, por qualquer motivo que seja. E aí encaminhamos esse documento em anexo. A minha dúvida é nos que são isentos, como o milho que o Guilherme falou, né? Esse a gente precisa de alguma declaração nossa, dizendo assim, ó, é isento, ou simplesmente não colocamos nada? Se não é licenciável, não precisa de nada. Era essa a dúvida, assim, por exemplo, o milho, né, que foi a lavoura de milho, SAF ali, que é familiar, uma horta comunitária, esse a gente nem cita nada sobre questão ambiental, só os que são isentos, os que têm dispensa por algum motivo, né, ou os que, obviamente, dá licenciamento. Tá, o que não é licenciável não precisa de nada, tá bom? Muito obrigado. É bom assim, Rosa, para poder tirar essa dúvida toda, né? Porque eu estava falando, era simplesmente que a instituição fizesse uma declaração dizendo, ó, não sou isento de acordo com a regulação, com a CONAMA, resolução CONAMA, tararara. Mas como está criando, né, toda essa situação, então é melhor deixar sem documento algum mesmo. Bem, vamos combinar aqui com o Gui, com a Fran, com a Marcela, tá? Vocês fazerem uma oficina, convidando as pessoas que não participaram da primeira oficina para tratar daquelas peculiaridades e da licença ambiental. Quem quiser participar da licença ambiental novamente, que participe, acho que isso é importante. Nós estamos aqui à disposição. Quem já articulou projetos com a Fundação sabe que o assessor fica passo a passo, acompanhando todo o processo e ajudando na construção e nos processos. Nós estamos aqui à disposição, à medida que vocês vão receber o e-mail, que vocês vão receber esse e-mail amanhã. Vocês já sabem quem vai ser o assessor responsável por vocês, né? E a gente deseja que seja muito sucesso, todos os projetos. Os projetos são muito bons. A gente está feliz demais de começar esse processo de análise, né? E com a pressa danada de concluir para poder fazer as coisas acontecerem de fato, na ponta, né? Agradeço muito a participação de vocês, a presença de vocês aqui hoje, e estamos à disposição. Bom? Grande beijo. Um abraço. Agradecemos Obrigado. Até mais. Obrigado aí, pessoal. Valeu, gente. Um abraço, tudo de bom. Obrigado. Eu vou enviar para vocês enviar aquela a tabela, planilha, né? tá? A planilha. Vou mandar a planilha, vou mandar para vocês. Tudo a gente tratou aqui, tá bom? Tá, isso é importante, aquela planilha. Obrigada. Um abraço. Até Abraço, mais. Claudinha, Rosângela, todo mundo aí. Ô, Nenê, saudade de você. Tchau, beijo. Alva, não fazia muito tempo que eu não via a Alva. Beijo. Isso. Tchau, Guilherme.